Dr. Átila Amaral, cientista político e filósofo político. Dr. Átila, como é que o senhor avalia esse cenário agora para 2024 entre PSD, do ex-prefeito Gilberto Kassab, e o atual governo paulista, Dr. Átila Amaral? O PSD era um partido formado pelos interventores de Getúlio, por alguns dos interventores de Getúlio. Era a direita do Getúlio, vamos dizer assim. Mas era um partido mais propriamente de centro do que de direita. E quando o Kassab retomou esse nome, Kassab era do PFL também, quando ele retomou esse nome, perguntaram para ele: me diga uma coisa, mas é um partido de centro, de direita ou de esquerda? Ele disse: não, vamos criar o partido depois que a gente fez isso aí, né? Isso aí para mostrar como há um pragmatismo estrutural aí no partido. Mas o Kassab se reconhece, embora ele se coloque nessa posição do centro, que é a posição normal dos políticos brasileiros, ele tem um certo nível de sofisticação e de organização, a ponto dele conseguir formar um grande partido nacional. E agora está tendo um fenômeno em São Paulo. O PSD tem mais da metade das prefeituras. Basicamente, ele engoliu o PSDB. Claro que o Kassab é um homem de muita visão. Ele sabe que o interior de São Paulo é bolsonarista, isso não há dúvida. Em sucessivas eleições, o Bolsonaro e aqueles próximos, pessoas que se candidatam próximas a ele, tem uma significativa votação. Ele percebeu também que o bolsonarismo não tem uma estruturação partidária. Ele, naturalmente, via no Tarcísio alguém ligado ao bolsonarismo, mas mais do que isso, via alguém que tem um perfil gerencial administrativo que é muito apreciado em lugares tipo São Paulo, que você já tem uma sociedade um pouco mais organizada, uma infraestrutura, em que há condição de um planejamento, de uma logística mais razoável para a distribuição dos produtos, ou seja, um Estado capitalista mais organizado. Ele se apoiou o Tarcísio e agora ele está praticamente tomando conta do governo do Tarcísio, a ponto do próprio partido do Tarcísio, que é o republicano, está reclamando dele. E os outros partidos também, PP, União Brasil, porque ele tem aquela visão partidária, que são poucos os políticos do Brasil que tem, talvez um Ulisses, um Quércia aqui no passado. O Quércia gera muita oposição e muita crítica, mas não há dúvida de que ele ganhou e fez política organizando as pequenas cidades, estruturando partidos, diretórios. Com essa quantidade de prefeituras em São Paulo e com grande influência fora, ele vai ter um papel importante na política nacional, de tal maneira que nós precisamos ver o desempenho do PSD nas próximas eleições. Ele é um partido que pode estar de qualquer lado. Não há dúvida que se o Bolsonaro tivesse ganho, ele estaria muito próximo do Bolsonaro. Só que ele é um pouco mais organizado do que os outros. Ele tem um grau de organização maior do que os outros. Eu me lembro, o Kassab, ele venceu eleições contra o PT em São Paulo, na cidade de São Paulo. Ele é alguém que tem um senso de organização. Ele é o vice do Serra. São Paulo tem 645 municípios, o PSD do Kassab tem 329 e o PSDB apenas 43. O senhor já disse que vai ter uma influência nacional. E em São Paulo, doutor Átila? O interior de São Paulo votava no PSDB por razões óbvias, né, por ser antipetista, e era a alternativa contra o PT. O próprio Alckmin começou sua carreira no interior de São Paulo. O Alckmin é conterrâneo do Ciro, que nasceu em São Paulo, que a mãe do Ciro era paulista. O Kassab, ele já tem uma estrutura nacional. O PSDB está com 40 e poucas prefeituras, mas sabe quantas ele tinha? Era algo em torno de 260. Então ele perdeu uma grande quantidade e o Kassab, o partido do Kassab, absorveu esse pessoal todo. Ele vai ter que moderar um pouco aí, porque na base do Tarcísio já está começando a haver reclamações, já está suscitando. Quando o sujeito suscita crítica e reclamação, é porque a coisa está dando certo do lado dele, e está desagradando. E aí eu não estou elevando os méritos políticos, eu acho que o Kassab ele tem esse mérito e essa capacidade organizacional. Isso aí tem uma importância grande pela capacidade de influenciar os resultados. Em que sentido? Não é que ele necessariamente vai ganhar na eleição para a presidência da República, mas é que quem for ganhar vai ter grande chance de precisar dele. E esse apoio, ele vem em cima de negociações, do favorecimento de certos interesses, sobretudo porque nós vivemos um momento em que
houve um avanço do judiciário e do legislativo nas atribuições do executivo. Porque agora eu não sei mais nem o que é que o executivo está administrando em termos de orçamento. Porque agora tudo se resolve em emenda parlamentar para isso, para aquilo. Isso é um perigo gigantesco. Mas por quê? A visão de grande parte do pessoal do legislativo, dos membros do legislativo, são situações do varejo. Não existem as coisas estruturais do atacado, não entram. Nossa região precisa, antes de nós termos um grande desenvolvimento, a gente precisa ter junto o quê? Logística, energia, água. Isso tudo depende de investimento estratégico. Não é uma emendazinha que vai resolver o problema, você entende? Aí, se esse dinheiro não estiver na mão do executivo e estiver na mão do legislativo, ele vai estar nessa pulverização, a não ser que decretem logo o parlamentarismo. Aí muda logo o raciocínio exterior. E o senhor disse que o Kassab tem adotado uma postura pragmática. Por que ele não foi ainda escolhido para ser ministro do atual governo? Porque a situação do Ministério, com esse avanço do Legislativo no orçamento, o Ministério tem um papel mais reduzido. Ele preferiu ficar sendo o supersecretário do Tarcísio, que é um orçamento gigantesco de São Paulo. Ele conhece o terreno e tem um controle muito maior do que do ponto de vista nacional, embora ele tenha, sem dúvida, já um partido nacionalmente colocado, mas é diferente. São Paulo é o terreiro dele, né? Quer dizer, é o lugar onde ele tem firmado suas bases políticas. Na verdade, o Tarcísio ele é um grande gestor, mas ele não tem, no meu entendimento, uma compreensão política suficientemente larga para enfrentar uma oposição pesada do PT. Agora, o Kassab é diferente. Já enfrentou o PT em várias situações. Claro que a postura do Kassab em relação ao PT não é de enfrentamento, é mais de cooperação. Mas todo mundo sabe que é preciso ter aquelas cautelas normais, porque senão você pode ter experiências traumáticas.